Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Além do Crônico. E esse episódio promete fortes emoções com os nossos convidados hoje, né, Natália? Com certeza. Sem mais delongas, eu já vou apresentar um deles. Vocês já tenham noção. Ele tem 32 anos, formado em RH pela Unesa. Nasceu com epidermólise bolhosa distrófica recessiva. E é morador da minha terrinha lá, São João de Meriti. E aí, Natália, nossa outra convidada? Então, pessoal, a nossa outra convidada, ela é médica veterinária e doutora em clínica e reprodução animal. É mãe do Felipe, que tem 11 anos e tem epidermólise bolhosa. Também é fundadora e presidente da AEBERGE, a Associação de Epidermólise Bolhosa do Estado do Rio de Janeiro desde 2014. Atua junto com outras associações de doenças raras também do Rio de Janeiro. Cristina Pliego e Wanderson de Jesus, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né, Pablo? Estamos felizes demais, uma honra ter vocês aqui, viu? Nós que agradecemos a oportunidade, né, Vânia? Eu fiquei muito feliz com o convite e o contato chegou através da doutora Cris. E fiquei muito feliz porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Espero contribuir bastante aqui com vocês. Não tenho dúvida. Vou trazer algumas informações. Peço que a doutora Cristina confirme, enfim, que eu vou compartilhar aqui com o público. Mas o que a gente tem hoje são mais de 500 mil de pessoas no mundo, em torno de 1.500 a 1.600 pacientes só no Brasil. E um outro dado importante aqui trazer que 1 a cada 250 mil crianças nascem no mundo com epidermólise bolhosa, correto? Correto. E aí, aproveitando um desses trabalhos aqui de pesquisa, né, para a gente falar sobre este tema hoje, crianças borboletas. De onde vem a origem desse tema, desse termo? Então, o nome é associação com a borboleta, né? Estou até de borboleta também. Então, é o símbolo da doença, ela está relacionada à fragilidade da pele. Porque a epidermólise bolhosa ela é uma doença que como se a pele não tivesse cola. É um defeito na adesividade das camadas da pele. E dependendo da camada que seja afetada, vai ter um grau diferente ou um tipo diferente. Então, o mínimo toque, o mínimo contato, o mínimo atrito é o suficiente para causar lesão. E o que causa, normalmente, é a bolha. Então, essa bolha, e dependendo, né, da localização, então se chama epidermólise, que vem de epiderme, lise da epiderme, bolhosa, porque causa bolha. E aí vem os sobrenomes, né, que são os subtipos, se é distrófica recessiva, se é distrófica dominante, se é simples, se é juncional. Então, essa fragilidade da pele, independente do tipo, né, vai ter essa fragilidade, um grau mais severo ou não, e vai ter essa fragilidade que reflete a fragilidade da asa de uma borboleta. Certo, você trouxe aí que existem tipos, ao todo são quantos, e o que difere um do outro? Então, basicamente, é a epidermólise distrófica, né? Então, tem a dominante e a recessiva. Então, dominante e recessiva vai estar lá igual que a gente teve na aula de genética, né? Azão, azinho, azinho, azinho. Então, vai estar relacionado a isso. Então, o que a gente vê que essas formas mais graves, também tem outro tipo que é a juncional, vai estar relacionado à localização e ao tipo de característica genética. Então, não necessariamente só uma biópsia vai dizer qual é o tipo que esse paciente tem. Precisa de uma avaliação genética para saber se é uma doença dominante ou se é uma doença recessiva. E o que isso interfere, né? Vai interferir em relação a passar para os filhos, né? Se essa doença passa para o filho, qual a chance dessa família ter um filho com essa doença? Qual é a chance desse filho que tem a doença ter filhos com a doença? Então, isso tudo é importante quando a gente pensa de ser uma doença hereditária, né, que passa. Existe a forma até adquirida, que não é tão comum, mas também existe. Então, os níveis de alteração, né, aonde vai estar a lesão, vai classificar se é distrófica recessiva, se é dominante ou recessiva, dependendo da forma genética, se é juncional, dependendo da camada da pele, ou se é simples, que é a forma mais superficial de formação dessas bolhas. Dentro lá do mapeamento genético tem um lugarzinho que é uma mutação naquele lugar, dentro do colágeno 7, por exemplo, né?
O Wanderson é colágeno 7, né, Wanderson? Sim. Então, distrófica recessiva, mutação no gene do colágeno 7. Dentro do gene do colágeno 7, tem vários locaizinhos, exons, que dependendo da mutação nesse exon, pode ser diferente em cada paciente. Ou, por exemplo, a diferença que tem do pai é diferente que tem na mãe. E quando junta, o filho tem 2 mutações diferentes, mas tem a doença. É uma doença muito complexa quando a gente pensa em relação à parte genética, né? Antes de você chegar, eu estava conversando com o Wanderson um pouco, e eu estava falando para ele que naquele dia do encontro lá da ABAERJ, AEBERJ, desculpa, eu observei muita criança, né? Não vi muito adulto lá, né? Tava vendo ele, acho que tinha mais aquela moça que estava lá conversando com a gente para conversar com a dermato. E aí eu estava perguntando a ele, né, se ele tinha colegas que também são portadores, né, são pacientes de epidermólise. E a gente estava falando sobre isso, né, porque muitos não têm registro, né, as pessoas começam a tratar e tem essa questão das associações, né, de não tomarem conhecimento. As associações, elas são importantes por isso, né, Cristina? Hoje a gente tem alguns pacientes adultos, mas o nosso maior, né, contato são com as crianças e os adolescentes. Os adultos, né, a gente sabe que, infelizmente, eles acabam tendo, né, um tempo, né, de vida, né? Existe uma estimativa aí que alguns desenvolvem carcinoma, mas eu acho que isso está mudando também, porque a abordagem hoje é diferente do paciente com epidermólise, né? Então, o paciente vivia em torno de 30, 35 anos, hoje a gente vê pacientes com 50, 60. É mesmo? Então, tem pacientes que vivem mais por causa do cuidado, da abordagem precoce, quando tem uma lesão que é sugestiva de carcinoma, do tratamento em si, né, do controle de infecção. Então, já sabe que é um paciente que tem anemia, que é um paciente que é predisposto à infecção, desnutrição. Então, já faz essa abordagem para prevenir as consequências, já que é uma doença que não tem cura. Sim. Então, hoje a gente já consegue dar qualidade de vida e sobrevida. Entendi. Claro que existem muito óbitos, principalmente neonatal, né, que é a nossa principal luta, né, em relação a tirar esses pacientes de dentro do hospital do nascimento, às vezes por conduta inadequada, falta de treinamento. Sim. Então, isso acaba dificultando. E aí, quando a gente consegue dar continuidade, leva a criança para a família, a gente consegue orientar em relação aos curativos, aí eles começam a participar com a gente. Então, a gente está com um número forte de crianças, que são essas crianças que nasceram principalmente depois, né, da associação, mas a gente tem alguns adultos, a maioria também tem uma forma menos grave. Né? Então, apesar de terem lesões no pé, às vezes muito têm dificuldade de se locomover, mas elas participam também, mas às vezes não é tão visível. Entendi. Doutora Cristina, queria aproveitar, trazer de novo essa questão da genética. Existe, ao anterior ao nascimento de uma criança com epidermólise, de ser identificado algum exame no pré-natal, enfim, tem alguma coisa nesse sentido? Então, nos exames, como não se tem assim história nenhuma da família, né? Então nunca teve nenhum filho, nunca nasceu com problema, não tem ninguém na família com histórico, fica difícil da gente detectar. E vai fazer o exame pré-natal, a gente pode fazer, né? Hoje em dia até se faz, né? Quando tem lá uma suspeita de síndrome de Down ou de alguma outra doença genética, coleta lá o líquido e manda para análise. Mas a gente não rastreia nenhuma doença, todas as doenças possíveis, né? Então é um leque muito grande de doenças. Então, diagnóstico pré-natal a gente sempre faz quando já tem um histórico familiar. Então, nasceu uma criança, perdeu um bebê, ou tem um irmão, aí acaba que a gente faz esse diagnóstico pré-natal, porque é difícil, como eles nascem às vezes sem a pele só, lesão, na ultrassonografia não pega, não tem nenhum exame que possa pegar. O único exame que a gente consegue confirmar se esse bebê vai ter epidermólise ou não antes de nascer, né, que não, a maioria dos diagnósticos são durante o nascimento, já nasce com lesão ou faz lesão pela manipulação ao nascer, seria a análise genética do líquido durante a gestação. Sim. Seria a forma que a gente conduz melhor, né? E fazer essa abordagem, vamos supor. Eu tenho um filho com epidermólise, a minha segunda filha eu fiz fertilização in vitro. Isso. Então, foi um tratamento específico para selecionar o embrião para poder escolher um embrião que não teria epidermólise. Nenhum dos 3 tinha epidermólise, mas é uma forma que a gente tem de fazer.
A gente está falando Antes. assim, essa coisa do diagnóstico, né? Antes, na infância e tudo mais. A gente estava conversando, né, Wanderson, antes aqui de começar a nossa gravação, falando com a sua mãe, com você também. E a sua mãe estava narrando como foi quando você nasceu, que aí teve o diagnóstico, como que foi a infância, né? Você tem, assim, registros, assim, da sua infância, de você lembrar, assim, como que era o seu tratamento, como é que você se sentia, como que era tudo isso, assim, para você? Registro, eu não tenho muito registro do passado, não. É. Mas o que eu lembro é que a questão de tratamento foi bastante dificultoso mesmo. Aham. Entendeu? Um translado, ir para o hospital, demora uma eternidade para ser atendido. Uhum. Escolha médica não faltava, porque, na época do Hospital Jesus, a médica que me acompanhava tinha um problema de coração, e às vezes ela faltava, eu também não avisava. Aham. Aí, né? Então, e lá é muito cansativo chegar lá, porque é contramão e ainda tem uma ladeira para subir. Você lembra quando era assim, né? A sua infância, sua adolescência, indo pra lá, toda essa logística, né? Da ida, da volta, que era cansativo pra você. Mas outra abordagem que a gente estava conversando também, que você estava me contando, era na escola, também na faculdade, né? Você falando sobre a questão social, né? O seu convívio com os colegas, que isso pra você também gerava um desconforto, porque as pessoas tinham esse preconceito, né? De chegar, de não querer conversar, de achar, né? Fala um pouquinho pra mim, pra gente aqui sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar, eu entrei na escola já a partir do que era chamado CA, né? Que era a classe de alfabetização. Isso. Eu fui alfabetizado antes de entrar na escola. Eu tinha uma vizinha lá que a gente brincava de professor e aluno. Aham. Então, eu comecei a escrever na casa da vizinha com a colega lá. Eu lembro até hoje, a primeira palavra que eu escrevi foi anjo. Ah. Anjo, o an aqui, o anjo lá. Mas eu escrevi, ela viu que eu escrevi anjo. Aham. Mas a minha entrada na escola foi bastante complicada, porque apesar da diretora, na época, que era dona da escola também, já me conhecia, meus irmãos também estudaram lá, mas os pais, que foram o maior caso, o maior problema assim, da minha entrada naquela escola, porque eles não aceitavam, eles tinham medo dos filhos contraírem epidemólise. Uhum. Então, a diretora tinha que fazer reuniões quase toda semana. E, na época, minha mãe ainda trabalhava fora, tinha que pedir autorização, porque chegar um pouco mais tarde. Aí, era reunião, o tema da reunião era o Wanderson. Né? né? E aí a diretora explicava que era uma doença genética, não era contagiosa e tal. Os pais não precisavam ficar com medo, era só ter um cuidado ao tocar, não podia abraçar muito forte, podia pegar na minha mão muito forte, mas que era tranquilo com a convivência comigo, não precisava ter medo. E com o tempo foi passando, os colegas, no caso, começaram a ficar mais à vontade, eles conversavam comigo, me ajudavam nas tarefas durante a aula. Eles costumavam me pedir muito lápis de cor emprestado, porque eu sempre tinha, eu sempre tive o meu material escolar completo. Minha mãe sempre fazia questão de eu ter o material completo. Sua mãe é demais, Então, né, Wanderson? Ela é. Então, ele sempre me pedia lápis de cor emprestado, canetinha e tal. Aí o tempo foi passando, eles começaram a me ajudar a ir no banheiro, ir na cantina. Uhum. Tinha colega que ficava na fila por mim para pegar meu lanche lá. E foi bem legal, bem dinâmico, bom, muito interessante. Com o tempo você foi se sentindo acolhido e depois foi ficando tudo bem com o passar, né, dos anos Sim, da sua vida, né? O tempo fui bem acolhido, até a própria diretora mesmo, ela contratou um funcionário exclusivamente para me ajudar durante a convivência ali na escola dela. O rapaz me ajudava, ele me pegava no colo mesmo, que quando eu ainda andava, antes de me tornar cadeirante, eu andava com um pouco de dificuldade. Mas
Aí os colegas também me davam a mão para subir a escada. Aí, passados os anos, foi ficando mais difícil. Aí entrou o rapaz para me ajudar, ele me levava no colo, subia lá o primeiro andar. Como que era o nome dessa diretora? O nome da tiradora, tia Denise Airola. Ah, tia Denise Airola, ela merece aqui Denise uma Airola. homenagem, né? Porque Um foi abraço. muito... Um abraço, né? Manda um abraço aí pra ela. Abraço, tia D, jamais vou esquecer de você. Ah, Saudade até hoje da escola do CEAP, o Centro Educacional Airola Pereira. que legal. A melhor escola já existiu foi o CEAP. Essas coisas marcam a gente pra sempre, né? Positivamente, né? Com certeza. Né? O ensino lá era exemplar, né? O aluno não saía de lá sem estar devidamente alfabetizado e aprendeu tudo. E aí eu quero saber do Wanderson, qual é a pergunta que tira você do sério quando fazem? Aí que me perguntam, mas ele come de tudo, mãe? Não pergunto para mim, não, pergunto para minha irmã. Entendi. Tinha uma doutora lá no fundão, que ela agora se aposentou, que ela, toda consulta ela perguntava, mas ele come de tudo, mãe? A anemia dele tá muito alta. Você não pode responder, né? Tem que perguntar para a mãe. Pois é, justamente. E eu falo do meu caso, tem outras pessoas com epidermólise que não conseguem nem beber água por conta do estreitamento esofágico. Uhum. Eu, graças a Deus, consigo comer de tudo. Eu me adapto conforme a necessidade. E também tenho o estreitamento, mas eu ainda consigo comer quase tudo. E as perguntas que sempre fazem não pode comer camarão, camarão é renoso. Não pode comer bacalhau, camarão é juizíssimo. Quem entendeu essas perguntas? Carne de porco, então nem pensar. E você gosta de todas essas coisas, né? Lógico. Eu como de tudo. As pessoas têm a intenção, né? Ou, na verdade, têm um entendimento que elas sabem mais do que você que convive com a questão crônica, né? No caso do seu, com a epidermólise. Então, assim, são catedráticos do Google, né? Justamente. Já chegaram a me falar até que eu não poderia comer a gema do ovo. O pessoal deu uma pesquisada e falou, é isso, né? Agora, come só a clara do ovo, mas tira a gema e joga fora. Entendeu? é isso, a facilidade que as pessoas... Assim, se a gente pedisse Pix para cada conselho, cada dica, a gente já estava rico, né? Com certeza. Mas, enfim, deixa isso para outro momento, pessoal. Falando aí do seu filhinho, que também tem epidermólise. Questão das perguntas também. O que te toca, assim, te atravessa de uma forma ruim, assim, que você observa? Como é que é na escola? Como é que você trabalha isso, assim? Você, seu marido, também é Então, no super... começo foi mais difícil, né? Eu falava que ele fritava um ovo para mim todo dia de manhã, ele queimou, tudo queimou, né? Acho que você passou pela mesma coisa, né, Van? Queimou! Hoje. Mas foi o quê? Foi óleo? Foi gordura? Foi água quente? Então, que as mãos, né? Normalmente as mãos são o cartão de visita, né? Que é o que mostra mais. Agora ele já tem a mão atrofiada, mas ele pequenininho, é como se fossem várias bolhas na mão. Então, parecia realmente que era queimadura e não, né, só mais a atrofia. Então, eles perguntavam muito em relação a queimar, e isso me dava eu ficava com raiva, né? Eu falei, faz um ovo para mim, ele com 1 ano, né? Ele frita um ovo para mim todo dia de manhã. Eu sempre retrucava, porque eu achava um absurdo as pessoas perguntarem e eu estava já ainda digerindo a notícia, né? Sim, com Luto, né? certeza, É o luto que a gente vive. É. E nesse momento, assim, eu comecei a ver que eu não podia ter essa abordagem. Eu tinha que ser diferente, que eu tinha que falar o que ele tinha, que eu não podia esconder meu filho. Meu filho tinha que ir para a vida, que meu filho... E se eu começasse a ter uma abordagem dessa, eu ia esconder ele e ele ia perceber que eu estava evitando de falar do problema dele. Com certeza. E aí eu comecei a fazer diferente, né? Comecei a falar da doença, fiz um cartão, aí foi quando começou a questão de pensar na associação, eu já tinha 1 ano e pouquinho, aí o cartão dizendo, eu não sou... Até a Débora Brasil, que é a nossa associação nacional, fez um cartão que era para os pacientes andarem na bolsa, né? Uhum. Eu não tenho queimadura, eu tenho epidermólise bolhosa, e dizer o que era a doença. E aí comecei a falar e mostrar. Teve alguns episódios, assim, como aconteceu com o neto da Débora Coker, do
do avião da Gol, né, que ele não pôde viajar porque não tinha um laudo médico, acharam que era uma doença infecto-contagiosa, e isso acabou dando visibilidade. Então, a gente tem alguns pontos assim, de visibilidade que acabam ajudando a gente a divulgar a doença. E eu fui por esse gancho, falei, eu preciso mostrar para ele que ele tem que saber o que ele tem que saber se defender, do que eu ficar o tempo todo dizendo que é alguma coisa, né, que ele se queimou mesmo. E aí eu comecei a trabalhar isso com ele, mostrar. Chegava uma criança pequena, falava, o que você tem? Que é a criança que mais pergunta, né? O adulto puxa a criança para longe dele, com medo de ser uma doença contagiosa. E a criança vem perguntar, o que foi? Aí ele fala, eu tenho epidermólise bolhosa. Pronto, acabou. A criança já ouviu, não sabe o que é, mas já ficou satisfeita com a resposta. E ele fala, eu tenho epidermólise bolhosa, uma doença genética, nasci assim. Só não pode me machucar, mas vamos brincar. E ia. E ele ia. E a gente começou a fazer com que ele fizesse atividade física, ele joga bola, ele se machuca. A gente tenta que ele tenha uma vida normal, né? A gente não limita ele de fazer nada. Claro, né? Não vai descer de andar de skate, não tem como. Mas anda de bicicleta, joga bola, entra na piscina, vai na praia, troca curativo. Na escola se relaciona bem? Se relaciona bem. Então, na escola é um problema, eu acho que a maioria das mães passam por esse problema, né? Porque por mais que tenha um mediador, o mediador não é o mediador que sabe cuidar dessa criança, né? Precisa ter uma pessoa que sabe cuidar de um curativo, estourar uma bolha, fazer uma bandagem, se acontecer algum machucado, enfim. Então, muitas mães acompanham seus filhos na escola com medo realmente de se machucar e traumatizar, e às vezes a questão da alimentação, né? O Wanderson falou da questão do esôfago, mas eles fazem lesões internas, então tem dificuldade de comer. Então, às vezes, uma vez meu filho pegou um biscoito, vou falar a marca, né? Doritos, como pegou e comeu. Foi a primeira vez que ele machucou o esôfago e ele vomitou sangue. Então, assim, criança não sabe que vai machucar o esôfago, né? Nem a mãe sabe que vai machucar o esôfago, né? O Wanderson é ok do esôfago, né, Wanderson? Mas tem crianças que são muito machucadas desde o nascimento. Em termos, mas às vezes a lesão começa muito cedo. Então, isso, dependendo, tem que ter cuidado com a alimentação. Às vezes machuca a córnea, tem dificuldade de evacuar. Então, às vezes tem o constrangimento da criança, às vezes a criança não desfraldou, demora a desfraldar porque fica mais segura com a fralda para defecar. Que faz lesão em ânus, faz lesão em esôfago, faz lesão em córnea. Então, muitos faltam muito às aulas, né? Meu filho, então, falta muito às aulas. E isso acaba não diminuindo a questão deles, porque eles são muito desenvolvidos na forma cognitiva. Claro, quando não tem nenhuma outra doença associada, né? Sim. Então, assim, Cristina, algo que eu observo, assim, que eu observei, né, e que a gente tem convivido aí por outras circunstâncias de trabalho, né, em outros... A gente tem conversado bastante, e que eu observei no dia que eu fui lá no encontro da Eberge, é que você e seu marido são muito envolvidos com a causa, né, o que me despertou, assim, grande admiração, a forma proativa dele ali junto com você, né, vocês têm ali realmente, trouxeram a causa para vocês pelo filho de vocês, com certeza, mas eu observei um amor muito grande ali, né, dele com os outros pacientes, e bonito de ver, né, a forma como vocês abraçaram. Mas, assim, eu queria saber agora, assim, como mulher, né, também sou casada, como que vocês preservam, assim, a vida de vocês dois diante dessa questão, né, de ter um filho com uma doença rara, depois vocês ainda tiveram mais 2 filhas, pessoas muito, né, corajosas, de grande, eu admiro, né, bastante, inclusive, assim, como que vocês fazem para preservar, assim, a questão da vida conjugal de vocês? Então, é uma questão bem delicada, né? Não tem problema de falar nenhum, mas é muito difícil, né? A gente teve um encontro esse final de semana que a Mônica, que é a nossa diretora de assistência, ela falou, o que eu vou falar esse final de ano para vocês, uma coisa diferente, né? Para as famílias, né, que estavam presentes, e ela falou em agradecimento aos pais que ficaram, né? E isso é um ponto importante. É muito difícil um relacionamento hoje é difícil com um filho normal, né, que não tem nenhuma condição, né, seja lá qual for, né? Às vezes só um pós-parto, a ausência da mulher como mulher, isso tudo já acaba com o casamento, né? Se você não tiver maturidade, não tiver preparado para poder passar por isso. Se preparado, a gente nunca vai estar preparado, né? Imagina, você jovem, lindo e maravilhoso, no auge do casamento, aquele sonho, com aquele barrigão lindo, né? E aí nasce aquela criança com aquela condição que ninguém sabe o que é, e isso, né, vira um fundo do poço para a família toda, né? Que todo mundo fica abalado.
E foi muito difícil, vou dizer para você que foi muito difícil. A gente disputava para saber de quem que era a culpa, né? Ele dizia que era dele, eu dizia que era minha. Ele dizia que era dele, eu dizia que era minha. E eu falava, você pode procurar outra mulher para ter um filho sem problema. E ele falava, você procura outro homem para ter um filho sem problema. Porque a gente sempre quis ter muitos filhos e a gente sabia que o problema vinha da gente, né? E aí, quando saiu o exame genético, eu falei aqui, ó, 50-50, amor. Problema não tem aqui a meia culpa. É meia. Então, não é minha culpa, não é sua culpa. A gente foi escolhido para receber ele. A gente tem duas formas de conduzir. Ou a gente se separa, porque realmente o casamento fica abalado, tudo fica abalado, a mulher fica abalada, a mulher perde a sexualidade. Então, isso mexeu muito. Eu acho que até 2015, Felipe nasceu em 2012, até 2015 a gente ficou muito mexido. Muito mexido ao ponto de eu falar, não, melhor você seguir sua vida, eu seguir a minha. Mesmo a gente tentando fazer tudo ficar melhor em casa, né? Sim. A gente tinha muitas desavenças. Por causa, acho que a gente carregava muito peso da doença. A gente não deixava ir fluir. A associação, eu acho que foi um ponto que favoreceu a gente aceitar mais em ajudar e ver que é a nossa missão, né? A gente continuar. E a gente falou, então a gente tem que decidir. Esse foi o ponto da virada do casal, a associação? A associação já existia e estava meio assim, né? A gente tinha certos problemas, não tem como. Então a doença ficava pesando, mas teve um momento que a gente viu e falou: é isso aqui, caiu a ficha, é isso aqui. Nossa vida é essa aqui, a gente tem que conviver com isso da melhor forma. Vamos estourar bolha, vamos fazer curativo, vamos ajudar ele a fazer cocô e vamos embora. E aí, a partir daí, a gente decidiu, falou: não, a gente vai continuar. A gente é um casal com todos os problemas, a gente vai continuar e conseguimos fluir. Sim. Mas eu acho que foi uma decisão dos dois, sabe? Os dois, por mais que a gente se ame, se goste, tenha uma história de vida, abala muito. Abala, é muito difícil. Você manter uma relação com um filho que necessita de atenção e o marido fica sem atenção. Isso tudo abala. E a demanda é muito grande e tem a questão do como é que vai fazer com ele, como é que ele vai para a escola, como é que vai ser o curativo, como é que vai ser o dinheiro, como é que vai ser o A trabalho. chegada de uma criança, né? Eu vejo isso agora com a filha de 2 anos. Mudou toda a minha jornada no relacionamento. E agora que a gente está respirando e vivendo alguns momentos que lá atrás, nesses 2 anos, a gente estava aprendendo a ser pai e mãe, né? Eu imagino que seja diferente. Lógico que você tem o elemento aí epidermólise envolvido. Mas é isso, essa reconexão é um desafio, né? E a gente passou a olhar ele não pela doença, né? Que eu só olhava para Felipe desde criancinha, eu só olhava para ele como bolha. Com bolha, era bolha, a doença. Eu não via ele um bebê. Eu não curtia um bebê, eu curtia a epidermólise. Sei lá, 2 anos eu ficava curtindo a doença. Qual era o melhor curativo, qual era a melhor forma de fazer, o que eu podia fazer para melhorar. Eu olho as fotos dele e falo, caramba, eu tinha um bebê. Eu tinha um bebê em casa. E eu não curtia, eu ficava com medo de machucar. Se ele tinha uma febre, é da epidermólise. Eles têm todas as doenças. Criança é uma criança normal. Sim. Tem gripe, tem resfriado, toma vacina normal, tudo normal. Então a gente acaba, como mãe, achando que é só tudo é da doença. Resfriada é da doença, espirrou é da doença, teve diarreia da doença, vomitou é da doença, tudo é da doença. E não é. E a gente começou a ver ele como o Felipe. Fechamos os olhos para a epidermólise. Não vamos, como é que fala? Estigmatizar. Essa que é o foi a grande virada de chave. Muito Para bom. ele, não se, porque ele já estava no momento que ele estava se sentindo culpado, que ele começou a entender das coisas. Ah, mãe, eu te dou muito trabalho. Hoje ele ainda fala, quando ele tem dificuldade de defecar. Ai, mãe, você está cansada, eu estou te dando muito trabalho. Eu falei, você é a minha vida, você faz parte da minha vida. Eu estar cansada, estou cansada sim, mas isso aqui faz parte da minha vida. E você tem mais 2 meninas, né, querida? Então. Tenho mais 2 E meninas. você também é professora universitária, porque eu te Também. conheci nesse contexto. Foi uma Foi. aluna sua que indicou meu trabalho para Foi. você, não foi isso? Foi. Eu vou puxar agora, justamente, primeiro puxar, Vanessa, para a pergunta sobre tratamento, o que hoje ele tem acesso, e aí depois voltar para você essa pergunta. Mas assim, o que de fato hoje o Anderson tem acesso? O que ele consegue ter tratamento em cima dos recursos que ele tem e o que existe hoje de mais moderno para tratamento dessa Para esse condição? ponto agora. Certo. Então, eu tenho o acompanhamento lá no Hospital do Fundão, o Hospital Universitário e tal,
não é um tratamento ideal para quem tem epidermólise. Como agora, eu disse anteriormente que a doutora me acompanhava lá desde criança no prédio anexo, prédio infantil lá do Fundão. Ela se aposentou, agora entraram outras doutoras no lugar que elas não conhecem epidermólise só na literatura. Qual é a médica que te acompanhava lá no Fundão? A médica que me acompanhava lá no Fundão era a doutora Nurimar. Nurimar, né? Doutora Nurimar. Doutora Nurimar, ela conhece. Ela se aposentou agora. Ela se aposentou, um dia que ela adoeceu, outro dia que ela se aposentou, enfim. Aí agora assumiram outras doutoras no lugar, estão herdando, como elas falaram, os pacientes da doutora Nurimar. E essas doutoras agora, elas não conhecem epidermólise. Tem eu e a Andréia, não sei se você lembra da Andréia também, que faz acompanhamento lá no Fundão. E eu lembro até hoje, a primeira consulta com elas, que eu fiquei um tempo afastado por conta aí da pandemia, eu decidi não ir lá, porque lá estava atendendo pacientes também com a Covid. E quando eu entrei na sala, a consulta, a primeira coisa que elas fizeram para mim foi arregalar os olhos e falarem uma para outra: ele tem epidermólise. Como se você tivesse saído de um livro. Não existe, né? Só faltou Elas que a gente viu no livro. Caramba, Pois tá aqui. Só faltou elas complementarem assim, ó. Ele tem epidermólise. E agora? O que a gente faz? Foi mais ou menos isso na prática? Na prática tá sendo isso. Tá certo. Porque eu tenho atendimento lá no Fundão? Tenho. Os profissionais, alguns profissionais lá, eles fazem de tudo pelo paciente, dentro do que eles podem e o que a estrutura do hospital permite, eles fazem. O atendimento lá, alguns setores é excelente. A questão da dermato, inclusive deste ano, a partir desse ano agora, para mim está sendo um horror. Porque elas não conhecem epidermólise, elas estão estudando. Elas mesmo falaram pra gente, né, mama? Elas iam estudar o que a literatura falava sobre epidermólise. Porque elas não conhecem, nunca atenderam um paciente. E a primeira coisa que elas tentaram prescrever para mim foi vaselina. Vaselina, porque eu cheguei lá com a medicação que eu já estou usando bastante tempo, que é uma pomada, se fala o nome, que é propionato de neomicina mais Mas você tem que comprar ou o SUS fornece a você? Eu compro. É barato? Não é barato. Qual o custo desse? Essa pomada é uma pesquisa de preços, é igual ir no supermercado. Bom, tem farmácia que ela tá R$ 26,90. Tem farmácia aí que coloca uma promoção e sai a R$17. Por exemplo, agora eu tenho que comprar uma pomada que já acabou. A bisnaga só dá para um curativo e meio. E é só perguntar o volume disso. Quantas bisnagas você precisa consumir por mês? Por mês? Por mês dá mais de 30 bisnagas. Mais ou menos assim. Eu ainda não cheguei a fazer esse cálculo. Eu sei quanto eu gasto de gases. Eu peguei o gancho do início do ano. Minha mão ficava até cansada. Toda vez curativo eu tenho que ficar contando quantos pacotes de gás. Fez a conta? Entendeu? Eu gasto, em média, 12 a 15 pacotes de gás em cada curativo. Soro. Entendeu? E esse curativo é por dia? Teoricamente, era para ser por dia. Então, mas para economizar um pouquinho, minha mama faz um dia sim, um dia não. Entendi. Por exemplo, para vir participar dessa entrevista hoje, minha mama fez o curativo ontem à noite. À noite, porque por conta do calor, o curativo ele se desfaz, soltam e não fica legal. Então, minha mãe sempre faz, quando tem uma saída assim, eu sempre faço meu curativo à noite. O meu curativo leva em média 3 horas de duração, né? Tá falando de mama, a mama tá aqui acompanhando a gente agora. Minha mama Marinalva tá aqui nos bastidores assistindo. Tietando aqui. Eu amei conhecer, inclusive. Então, o nosso curativo leva em média 3 horas de duração. Entendi.
Ontem a gente terminou, era meia-noite e pouquinho. E a gente ainda foi lanchar. Depois do que aconteceu. Tem um tempo de algumas horas para preparar todo o curativo. Isso Entendi. porque quando tem curativos especiais, leva um pouquinho mais rápido. Leva 2 horas, por aí, 2 horas. Um pouquinho mais, né? 2 horas, né? Mas no momento que eu estou sem curativo especial, que já acabaram as amostras que eu ganhei, então eu estou usando a tradicional gás e pomada. O paliativo não é o ideal, Não é o né? recomendado, então. Não é o recomendado, mas é o que eu consigo, é o que dá para usar no momento. Adaptado. Se adapta dessa forma. Então, voltando ao tratamento lá no fundão, as doutoras elas estão estudando até hoje sobre epidemose, porque eu perdi uma consulta que estava marcada por conta da chuva, e choveu, não dá para eu sair. O trânsito fica horrível, tem que adaptar um guarda-chuva até aqui, ó, sair com guarda-chuva, um plástico, minha mão cobre todo de plástico e tal, e acaba não saindo, e quando chove, aí desce o dilúvio. Agora, Wanderson, deixa eu só fazer um comentário aqui como mãe. Eu tô achando a coisa mais linda você falar mama. É lindo. Coisa mais linda é isso. Então, assim, eu queria que você me dissesse para nós aqui, o que essa mama representa para você? Então, minha mama é tudo na minha vida, né? Eu começo a rir, eu começo a rir também. Então, minha mama é tudo na minha vida. Para onde eu vou, minha mama tá junto. Eu não saio sozinho, só saio com minha mama ou com minha irmã Rosali. A única pessoa que ela confia para eu sair sem ela é a Rosali. Minha irmã, um abraço, Rosali. Rosali Rodrigues, Rosali Balcão. E minha mãe representa tudo, é a minha vida. Eu não me vejo sem minha mama. Minha mama é tudo. Aonde eu vou, minha mama está. É muito raro minha mama sair sem estar comigo. Quando às vezes ela sai rapidinho, eu ainda pergunto: mama, não dá para eu mesmo ir junto com você? Né? Carrapatinho. Então, as pessoas dificilmente veem minha mama sozinha, sem eu estar junto. Então, eu, junto com minha mama junto comigo, em todos os momentos. Internação de hospital, minha mama está comigo. Na faculdade, minha mama está comigo. No jardim de infância, minha mama esteve comigo. Eu não me vejo sem minha mama. Eu falo, quando ela partir, não vai demorar muito, eu vou junto, porque não vai ter mais o que eu fazer aqui sem ela aqui. Não sei o que. Você lá atrás falou, a gente está tentando se recuperar aqui, você está falando da sua mama. Mas você falou a primeira palavra que você aprendeu a escrever foi anjo, né? Só para poder. Só para poder. Aqui a mama, que... Isso aqui é a mama. É a mama. E você falou nos bastidores também, a primeira palavra que você aprendeu a escrever é anjo. Então, anjo é só. É um anjo, com certeza. Justamente. É anjo. Bem, gente, a gente está se recuperando aqui, mas recuperando por um bom motivo. Foi emocionante trazer esse ponto da mama aqui de Wanderson. Mas eu perguntei para ele sobre a questão do tratamento, do acesso, e quero retornar então essa pergunta para a doutora Cristina com relação ao que hoje existe realmente de mais moderno, de última geração, Brasil, mundo, né? O que existe de pesquisas nesse sentido? Se você trouxesse também aqui à mesa, enfim, sobre esses avanços da epidermólise bulhosa. Então, primeiro eu queria falar, né, da questão do Wanderson, assim, tudo que ele relatou aqui em relação ao curativo, né? Gaze, pomada e curativo de doação. Então, é assim que eu acho que 90% dos pacientes do Brasil vivem, né? Não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a curativos, a não ser que seja judicializado. Ou quando tem acesso, falta, paciente se desloca, chega na prefeitura ou no governo do estado, dependendo de onde seja, para pegar os insumos e não tem acesso. Então, assim, essa é a nossa maior luta, sabe? Eles terem acesso aos curativos. São tecnologias caras e que fazem toda a diferença, né? São curativos que não grudam, são curativos que facilitam a cicatrização, são curativos que combatem infecção sem criar resistência.
Então, isso é um ponto importante, né? De ficar passando antibiótico. Não são baratos esses curativos. Não são baratos, são curativos bem caros, tem vários tipos de tecnologia. Não são de faixa de preço hoje? Então, depende, né? O que a gente usa mais é uma espuma de silicone que ela não gruda, né? Ela tem uma leve adesividade, mas ela não gruda porque o problema é na hora de retirar. Na hora que retira, a pele sai junto. Então, esses curativos, uma placa 20 por 50 deve estar em torno de 400 a 500 reais. Uma placa. Então, uma troca de curativo, quantas placas, mano, você usaria uma placa para fazer o curativo todo no seu corpo, se você precisasse, aquela placa grande do Meplex? Da grande, eu cheguei a ganhar da grande. Eu tava com minhas costas com muitas lesões e minha mama colocava 4. Né? 4 placas. Uhum. Então, em torno de, né, R$ 2.000 por curativo. Por Isso curativo. só a placa. Certo. Né? Essas tecnologias, algumas ficam 2 dias, tem tecnologias que ficam 7 dias. Realmente, eles não trocam curativo todos os dias. Eu também não troco curativo todos os dias do meu filho, só quando está muito saturado, com muita secreção. Uhum. Mas, e além disso, né, você vê, ele troca dia sim, dia não. Então, tem toda essa questão do banho. Alguns tomam morfina para trocar os curativos, principalmente quando são curativos inadequados. Então, existem vários tipos de curativos que precisam ser orientados a usar. Estava conversando com uma colega, que é enfermeira, que tem uma distribuição de curativos, que encontrou uma mãe que usava o curativo X e, na verdade, ela botava parte do plástico em cima da ferida. Então, ela tinha acesso ao curativo, recebia o curativo do governo, tinha no processo, não sabia como colocar no filho. Quer dizer, colocava o curativo de forma errada, não usava o curativo, piorava a ferida. Então, esses detalhes que são importantes, né? Que a gente fala em relação à associação, essa troca, né? A gente fala Acesso à informação acesso à correta. informação. Então, a gente traz, o que a gente faz? A gente traz as empresas para eles conhecerem os curativos, né? Claro que a empresa tem o objetivo de vender e a gente quer que eles tenham acesso às tecnologias. Só que esse acesso não chega na prefeitura com uma prescrição, que é outro problema, a prescrição médica. A médica não sabe, está falando que a médica não sabe o que é epidermólise. Vai saber muito menos quais os tipos de curativo, qual que usa para a ferida. Alguns são prescritos por enfermeiras, então isso acaba facilitando. E essa questão do relatório médico, para a questão da judicialização, ele é fundamental. A gente chegou a conversar já algumas vezes sobre isso, né? Então, esse gancho, né, que eu sempre gosto de falar, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, da importância do relatório médico, né? Porque o relatório médico, ele precisa realmente estar ali muito bem descrito, falando sobre o histórico do paciente e tudo mais, mas também falando sobre a doença e sobre quais são os curativos, qual vai ser o tratamento adequado. Né? Porque é o que eu sempre falo lá no escritório para os meus clientes, e eu gosto sempre de falar isso toda live que eu faço, e agora eu vou repetir sempre aqui, né? Porque quanto mais o médico medica, menos o juiz clinica, né? Então, o juiz não entende de epidermólise bolhosa. Né? Realmente é uma doença rara que ela é muito específica e até alguns médicos, né? A gente estava ouvindo aqui o relato do Wanderson, tem dificuldade mesmo, né? Porque a gente não sabe, né? Eu entendo de direito previdenciário, eu entendo de direito da saúde, né? Então, realmente, tem médicos que não vão entender ali. E às vezes você vai se deparar com um médico que não vai saber. Então, assim, realmente precisa, né, você estar perto de um especialista e esse acesso é muito complicado, né, Cristina? É complicado e ninguém quer se comprometer, né? Ainda tem essa parte, emitir né? um laudo Ainda dizendo tem essa que questão. precisa. Então, o paciente, ele vai saber quantas placas, de qual tamanho, de qual tipo, para colocar em que região, quantas vai usar por mês. Precisa disso tudo. O médico precisa saber para que serve cada curativo, que dificilmente ele sabe. Normalmente quem sabe são os enfermeiros. E a quantidade. Então, isso nesse mês. Para ele saber disso, ele tem que ver o paciente sem roupa. Ele tem que olhar a ferida. Não dá para examinar um paciente de epidermólise. É uma análise minuciosa, né, Cristina? Não dá para examinar um paciente de epidermólise pela roupa ou por cima do curativo. Não tem como. Você tem que olhar, tem que avaliar a ferida. Sim. Então, é muito detalhe. Isso a gente está falando só da ferida. Né? Quando a gente pensa no oftalmologista, que faz lesão de córnea, no endoscopista, que tem que ser específico para fazer uma dilatação de esôfago, na gastrostomia, que muitos pacientes têm que fazer, na dificuldade de defecar, ganho de peso, anemia, proteína baixa, caquexia, o que mais? Sarcopenia, osteopenia. Nossa. O que mais? Carcinomas mais tarde, o que mais? Mas, mano, atrofia das mãos, ortopedista, cirurgia de mãos.
Sobre esses tratamentos curativos, hoje no Rio de Janeiro, o Wanderson faz tratamento lá no Fundão, mas existe algum centro de referência no Rio de Janeiro ou no Brasil? Então, temos, assim, cadastrado, né, no Ministério da Saúde, Fernando Figueira. Fernando Figueira. Mas E especialista lá? Existe? tem dermatos que atendem. Tá. Tem Como era o nome daquela dermato que estava lá no encontro da doutora EBERD? Ivna. Doutora Ivna. Ela é de Barra Mansa, né? Mas ela atende, normalmente aqui ela atende no particular. Ah, entendi. Mas tem a doutora Ana Mosca no Hospital Jesus, que faz o atendimento das crianças, que aí a gente também tem essa janela, né? Criança vai para um lugar, fez 18 anos, até quantos anos é o Jesus? 17, 18? Não atende mais. É mesmo. E aí lá tem cirurgião de mão, tem o pediatra, tem o dermato, tem tudo no Jesus. Depois não tem mais. E aí fica dissipado, vai para o Fundão, ou vai para o Edernesto, ou vai para o Gafré, e fica meio perdido. A gente precisou agora de uma paciente para fazer uma colonoscopia, fizemos no particular. Nenhum médico quer fazer, porque tem epidermólise. Ou não tem vaga. E aí, tratando sobre essa questão de direitos, acessos, tem alguns assuntos aí importantes, vou falar sobre acessibilidade. Wanderson, você tocou aí que você fez a faculdade, enfim, se formou em RH, e que no início foi um desafio para a universidade essa adaptação. Eu imagino que num contexto geral, não só na universidade, a acessibilidade é um ponto complicado nessa sua jornada. Eu queria que você falasse a respeito disso. Então, na faculdade, gostaria de dizer também que eu fui muito bem recebido na Estácio Presidente Vargas, lá no centro do Rio, entendeu? E lá, o gestor, ele fez o seguinte: eu mostrava qual eram as minhas dificuldades, o que eles poderiam melhorar para me atender. Então, o primeiro ponto que eles mesmos observaram era a acessibilidade no banheiro. Lá não tinha. Eu comecei lá o curso no quinto andar, lá eu comecei no quinto andar, e o quinto andar não tinha acessibilidade para cadeirante. Acho que eles nunca tinham recebido um aluno cadeirante, eu imagino eu. E a primeira coisa que o gestor fez questão é chamar a equipe de obras para, vamos colocar essa rampa aqui no banheiro, porque nós temos o aluno e ele precisa vir frequentar e, infelizmente, não temos essa acessibilidade. Então, colocaram rampa lá. Umas 2 semanas, já estava a equipe de obra lá fazendo, medindo, primeiro colocaram o cimento e tal, fizeram bonitinho a rampa acessível, tem rampa também. Funcional. Não é isso, uma rampa funcional. É a rampa Wanderson de Jesus. Rampa funcional. Porque às vezes, então, tem esse detalhe, às vezes tem rampa e não é funcional, não é acessível, é isso? Justamente, tem rampa que ela é inclinada a mais de 90 graus. Então, É quase uma montanha-russa. Então, vale eu agradecer. Qual o nome do coordenador, você lembra? o coordenador, ele hoje não faz mais parte da gestão da Estácio, ele hoje está na UVA, Universidade Veiga de Almeida. Eu mando um abraço para o gestor Jorge. Eu esqueci o sobrenome dele, você que é Jorge. Ele vai lembrar, com certeza. certeza. Jorge, um abraço para você. Muito obrigado pela recepção lá na sua gestão lá da Estácio. Estou marcado até hoje para mim. Que Sucesso para você. Muito bom. Mas, e aí, assim, a gente falou, né, que é um ótimo exemplo, né, de que você foi ouvido, foi atendido, né, mas, por exemplo, hoje, para estar aqui presente, não foi uma tarefa simples, né? Com certeza. Para eu estar aqui presente, eu tive que pagar um carro particular, uma empresa de cadeirante, carros adaptados para cadeirante, e pessoas com mobilidade reduzida. Não necessariamente que use cadeira de rodas. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar hoje uns aplicativos mais conhecidos, eu não tenho aquela opção ali, olha, eu sou PCD, preciso de um carro que disponha essa acessibilidade, não existe, né? Não. Os que eu saiba, não tem. Geralmente, quem é de aplicativos de transporte usam seus carros particulares, né? Então, eles não vão Estar adaptado. investir em adaptação do veículo dele. Até porque a demanda é baixa para um cadeirante, entendeu? Mas, graças a Deus, criaram uma empresa com
carros exclusivos para cadeirantes, entendeu? Você posso falar o nome da empresa aqui? Pode. Eu conheci a empresa como Transporte do Cadeirante. Ela hoje chama Conceição Transportes Adaptados. Obrigado aí pelo apoio, pela compreensão aí. Porque o custo não é barato. Eu entendo que é um carro adaptado, sim, tem uma manutenção que é caríssima e tal, mas dói no bolso do cadeirante que precisa de se locomover. Eu, por exemplo, só chamo mesmo essa empresa quando é uma viagem muito longa, eu não tenho acesso ao transporte público. Sim. Porque senão, sem condições. Isso se a empresa não me liberasse a corrida, que até então não sabia como é que ia acontecer, eu poderia correr o risco de não poder vir, não ter entrevista aqui comigo. A gente ia perder essa oportunidade. Pois é, graças a Deus. Agora, Cristina, eu queria abordar só aqui a questão das leis, né? A gente tem aí a Lei Gui, né, que passou pela Alerj. A gente tem aí a tramitação acontecendo. Você esteve semana passada, né? Teve algumas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas atualizações que você traz aí para nós. Então, a Lei Gui, ela vai estar relacionada, né, a uma pensão, né, para familiar ou para o paciente, para ajudar, né? Então, independente se recebe curativo, se recebe insumos ou não, ela é uma pensão independente de qualquer outra pensão ou de qualquer outro benefício que o paciente tenha, associada ao acesso a curativos e insumos. Só que isso não precisa ser, né, executado, saber o valor que ainda não foi determinado e da onde que vai vir esse dinheiro, quantia, e como que os pacientes vão receber. Porque dependendo da forma, né, então a gente vê que o Wanderson, a gente consegue ver, tem epidermólise, alguns pacientes não têm a forma tão agressiva, então precisa de um laudo médico, um laudo genético, então a gente não sabe como é que vai funcionar essa abordagem para os pacientes, né, como eles vão ter acesso ao benefício, né, como é que vai ter acesso aos curativos, se vai ter um acompanhamento, porque esse seria o ideal, né, igual a gente tem algumas associações aqui no Brasil que fazem, que o paciente passa pela avaliação médica mensal ou bimestral, enfim, e aí o médico libera essa quantidade, tudo que o paciente precisa, e o governo disponibiliza aquele bloco, né, de insumos e curativos para aquele tempo de tratamento. Depois o paciente volta de novo, faz uma nova avaliação para ver o que vai usar, se vai continuar, se vai trocar o curativo, que nem sempre é o mesmo curativo, né? Não se adaptou, ou a ferida mudou. Entendi. E aí depois fornecer. Então esse seria o ideal para os pacientes, né? Para não ter necessidade da gente ficar judicializando cada um. E as associações, elas têm um papel fundamental, né, Cristina, para fazer essa fiscalização e acompanhar, né? Vocês estão acompanhando, né? Eu sei, porque você sempre me fala, eu te pergunto, vocês estão acompanhando, né? Agora, esse passo a passo, como é que tem sido, né? Toda essa construção, né? Participou de reuniões também, a Tayane chamou a gente para a gente participar como associação. A Tayane, mãe do Gui. Mãe do Gui, para a gente poder participar e mostrar a demanda, né? Sim, porque também não adianta importante. liberar um benefício e anular o outro, que a família certeza. precisa, né? E não ter acesso ao curativo, como é que vai ser? Então, isso tudo, a demanda é muito grande, né, para um paciente. Não é só o curativo e nem só o valor do dinheiro. Com certeza. Então, isso ainda está ainda em andamento, quer dizer, a lei já está, né, já está certa, só precisa saber como é que vai funcionar. Isso aí a gente está de olho aí acompanhando e a Tayane também se comprometeu em acompanhar essa evolução. E o objetivo é que seja uma lei federal. Então, assim, aproveitando o gancho aqui da Cristina, né, falando sobre essa questão da lei guia, de tudo isso, é importante, assim, me vem à mente, na verdade, antes disso, a dignidade humana, né, que é um princípio constitucional aí, que muitas das vezes ele é ferido, assim, diretamente. E ele fere, assim, questões da personalidade mesmo do cidadão, né? Porque quando você ouve, assim, sobre acessibilidade, como o Wanderson trouxe aqui, né? A gente vê aqui tão de perto, né? A gente ouvir esses relatos, isso aí realmente traz a gente a pensar, será mesmo que os direitos são garantidos? Será mesmo que a gente vê, assim, que o cidadão, ele vivencia o que ele tem direito? Ele tem acesso? A gente sabe que a resposta é não, né? Então, assim, o SUS,
né, muitas das vezes não consegue fornecer. Como a gente viu que ele não tem acesso a nada. Mas a gente conseguiria, sim, né, contra o Estado, o município, a União Federal, porque eles são solidários na responsabilidade, a gente conseguiria, sim, discutir esse direito, né, numa possível judicialização. E da mesma forma acontece na saúde suplementar, né, com os planos de saúde, porque quando a gente fala de risco, quando a gente fala de danos, quando a gente fala de urgência, emergência, de danos irreversíveis, né, ao paciente, ao beneficiário, também é possível a gente discutir, né, uma cobertura contratual de um tratamento, por exemplo. Então, assim, é muito importante, gente. Mais uma vez, eu trago aqui essa questão da informação embasada, né, como que é importante o acesso à informação. E esse convívio com a Cristina, né, com a associação, tem sido muito rico para mim aí como advogada, né, especialista em direito da saúde, porque eu tenho visto como que as pessoas, né, Cristina, não têm, assim, consciência, né, porque elas realmente não sabem dos seus direitos. E como que é importante a gente trazer luz para essas questões. Por isso que hoje está sendo muito rico para mim aqui, não só como advogada, de ouvir esses relatos, mas também de trocar com o Wanderson, com a Cristina, essas experiências e mostrar para eles também que existem direitos que podem sim ser garantidos. Então, agora caminhando para um final, né, da nossa conversa, infelizmente, né, Pablo, porque foi tão rico, vai trazer tantos frutos, a gente vai ficar aí, ó, digerindo por dias, talvez por muito tempo, né, tudo que a gente ouviu aqui, toda essa vivência rica. Você como mãe, Cristina, assim, eu queria que você trouxesse uma mensagem não só para outras mães, né, mas para famílias aí que acabaram de receber o diagnóstico. Eu acho que você já, né, pode aí trazer a sua experiência, você pode mostrar, né, que existe vida após o diagnóstico para a família, para a mãe, para o casamento, né? Você depois foi mãe 2 vezes de novo, né? Você é uma pessoa que realmente me inspirou quando eu te conheci. Minha carreira, assim, é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo histórias e queria que você trouxesse aqui, assim, uma palavra para outras mães, outras pessoas, para nós aqui. Primeiro que agradecer a oportunidade, dizer que existe vida após epidermólise, né? E vida não só, né, para esse paciente, mas para essa família e para essa mãe. A gente realmente fica muito abalada psicologicamente, emocionalmente. É uma doença que fere não só visivelmente, né? Porque é uma doença muito cruel. Ela é até considerada a pior doença do mundo, né? Porque é uma doença que dói muito e fora as questões físicas. Mas o psicológico fica muito abalado. Então é importante acolher essa família, que é que a gente sempre tenta fazer, né? Mostrar, ó, tô aqui, meu filho anda, meu filho brinca, meu filho machuca, meu filho tá vivo e eu tô bem, consegui, né, sobreviver. Igual quando eu vejo uma mãe que tem 4, 5 filhos, eu falo, nossa, você existe? Então, é isso que a gente tenta mostrar, é isso que a gente quer carregar. Vai ter dificuldade, a gente vai ter perdas, vamos ter lutos, vamos ter criança que não vai sobreviver, vamos ter perdas, mas a gente vai continuar sempre juntos, que é o objetivo, né? Tentar fazer o melhor possível. Eu continuo trabalhando, continuo tendo minha profissão, continuo estudando e continuo ajudando as pessoas. E claro, né, a gente não pode se anular, mas acaba que a gente se anula um pouco, né? Seria o ideal para mim ficar em casa cuidando, mas eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu sou feliz na associação, eu sou feliz como veterinária, então é o que me faz feliz. Então a gente tem que buscar o que faz feliz. Vou ter que fazer meu curativo, vou estourar bolha, vou, né, ajudar meu filho, ajudar minhas filhas, mas eu vou fazer o que eu gosto, né? Então a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta e, claro, né, o maridão do lado, óbvio. É ótimo, ele é ótimo. Eu queria que você deixasse aqui algum contato da associação para quem quiser fazer contato. Nosso Instagram é aeberge, AEBRJ, né? Aeberge. Vai aparecer aqui. Isso. Tem o nosso e-mail, aeberge.rj@gmail.com. Tem um link do telefone lá, que é o meu telefone, né? Que é meu telefone pessoal, particular, profissional, associação. Tudão. Amiga. Tudão é meu apelido. E agradecer a oportunidade, dizer, né, que para mim é um presente, né? Cada borboleta que eu conheço, a gente já está junto, sei lá quantos anos, né, mama? Acho que desde quando a gente fundou a associação, e a gente virou uma família, né? Um ajuda o outro, né?
Ajuda Isso aí. tentando dar qualidade de vida e mostrar para as outras famílias que estão chegando agora, porque vai nascer criança com epidermólise, não acabou, né? É. E quando chegar essa criança, quem vai dizer para essa mãe, olha, segura a onda aí que a gente está vivo, segura a onda aí que a gente consegue, segura a onda aí que ele vai sair do hospital, vai ter uma vida, claro, com as limitações, com curativo, mas é possível, né? E a gente está aí para comprovar isso, principalmente o Wanderson, né? E aí, falando de Você é Wander, necessária. Você é necessária. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigada, muito obrigada. e falando de De Wanderson, né? Wanderson. Wanderson, você realmente faz jus ao título do Além do Crônico. É. Você mostrou aqui hoje com a sua história, né? E, enfim, que emocionou a todos nós aqui, a gente que está frente às câmeras, a galera da equipe aqui, a mama, né? E, enfim, só te agradecer por essa aula, a aula que vocês trouxeram aqui hoje para a gente. E eu queria aproveitar, então, que você falasse para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, deixasse a sua mensagem, tá? Para esse episódio, para esse encontro hoje, que foi muito especial para a gente. Certo. O recado que eu tenho para deixar parece até aquela frase clichê, mas nunca desista dos seus sonhos. Eu nasci com ED, epidermólise. Eu sei que existem outras doenças, pode até ser mais grave que a epidermólise. Mas você tem uma vida, Deus te deu a vida aqui na Terra, então use da melhor forma possível. Não se lamente porque nasceu com uma doença. Ah, e agora eu estou doente, não posso fazer mais nada. Eu não vejo dessa forma, né? Eu não vejo a epidermólise como só dor e sofrimento. Claro, tem dor e tem sofrimento, mas eu não me vejo assim. Muitas crianças que têm epidermólise têm até um semblante triste, caído, de tanta dor. Eu não me vejo assim, mas posso dizer para você que existe uma vida e você precisa vivê-la, porque a passagem aqui na Terra ela é rápida. Então, procure ajuda, peça ajuda. Hoje tem o mundo da internet, você pode se comunicar. Não está difícil para você, peça ajuda, alguém que possa te auxiliar no que você está passando. Você pode conseguir um trabalho, alguma coisa que você gosta de fazer, que você produz, você assiste, viva a sua vida, procure sair de casa. Pessoas com epidermólise ou alguma outra doença preferem ficar recluso em casa porque tem vergonha do que as outras pessoas vão falarem. Tem até uma música que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, né? Então eu digo assim: não importa o que vão pensar de você, você tem que viver, você tem que sair. O mundo precisa te conhecer. Então, você tem uma história de vida e as pessoas precisam conhecer sobre você para que, a partir daí, você possa conseguir ajuda, não só de outras pessoas, como do governo. Se divirta. Pessoas que têm doença crônica, algum outro tipo de doença, não se diverte. Ah, vamos para uma festa. Ah, não, prefiro ficar em casa, sei lá. Eu sou uma pessoa que gosta de sair, gosto de me divertir. Então, faça você também o mesmo. Saia de casa, procure ver a luz do sol, abra a janela, veja como o sol é lindo. Mais um dia Deus deu para você. Então, procure viver da melhor forma possível, dentro das suas necessidades, das suas condições. Acho que é isso que eu tenho para dizer para você. E dizer que Deus te deu a vida, então viva. Deus é o maior pintor do mundo. Deus te fez aqui na Terra para você viver. Procure, não sei qual a religião que você professa, mas procure o Deus que você segue, porque Ele só quer o bem para você, Ele quer te ajudar. Então, é isso que eu tenho para dizer para você, meu amigo, minha amiga. Procure viver,
saia de casa, o mundo precisa te conhecer, o mundo precisa de você. Muito obrigado pela oportunidade, a Natália, a equipe que está atrás das câmeras, a minha mama, a doutora Cris, que recebi o convite a partir da doutora Cris. Obrigado pelo convite. Sinceramente, meu primeiro podcast que eu participo aqui. Estou muito feliz. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado a todos. Tenha uma ótima tarde. Fiquem na paz. Ai, meu Deus, é demais. Olha aquele parabéns. Meu palestrante, Com o pô. espaço aqui alagado, né? Totalmente. E ainda o que restou, depois só isso. Ele ainda termina assim, né? Com só isso, né? Não. Que lindo. Só isso. Só isso e um pouco mais. Então, como eu disse, hora a pouco você deu uma aula. Você deu uma aula pra gente. De vida, de... Você fala assim, bati a quininha do dedão do pé ali na coisa, e aí começa a reclamar. Por quê? Né? E você aqui mostrou que vai muito além de tudo. E a gente tem que agradecer. É muito Pois, além gente. do crônico mesmo. É muito além do crônico, né, parceira? Muito além do crônico. Obrigada, muito obrigada, Wanderson. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente, por se dispor a mostrar a sua história. Eu sou melhor hoje porque eu te conheci. Amém. Imagina. Temos uma amizade agora. Com né? certeza. E gostei muito de conhecer a Natália, o amor de pessoa. E é isso, gente. Estamos na vida para um ajudar os outros. E é vida que segue. Isso aí, muito obrigada. É isso, pessoal. Minha parceira, minha amiga, tá vendo que isso além do crônico promete, hein, gente? Olha, tem um próximo aí, tá? Esse agora foi especial, aguarde o próximo e o próximo. É isso. Que a gente não vai parar, não. Tchau, tchau, até o próximo. Tchau, até o próximo. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Celo Cardoso, edição Matheus Silva, pós-produção Matheus Silva e Celo Cardoso, captação Micael Barbosa e assistência de estúdio O King Bess.